por que eu detesto os animes de Power Fantasy? Vídeo patrocinado pelo Blue, do canal Eric Arten. Power Fantasy. Isso. Provavelmente esse é o tipo de história mais amada. Ah, é, porque tá rolando o anime de Solo Leveling, né? E ao mesmo tempo mais detestada dentro da comunidade de animes. Desde que Sword Art Online se popularizou, houve uma enxurrada desse tipo de obra sendo lançada. Eu esqueço quão parecido todo mundo nesse subgênero é. Mas é culpa da A1 Pictures, tá? É culpa da A1 Pictures. Porque a A1 Pictures essencialmente criou o design padrão pra garoto jovem OP em anime. Por isso que todo mundo tem o mesmo rosto, sempre. E honestamente, eu não sou muito fã. Power Fantasy é o que mesmo? Power Fantasy é aquelas histórias que você consome de... É alguém que é muito, muito, muito foda, muito brabo, muito perfeito, incrível. Ele mete a porrada em todo mundo. E se pá, todas as mulheres do mundo também acham ele um gostoso do caralho. E você fica tipo, caraca, eu queria ser assim, viado. Nossa, seria muito foda se eu fosse assim. O que é muito comum, na verdade. Tem muitas histórias que são assim, e as anime são boas. Devil May Cry, por exemplo, é uma história de Power Fantasy. Porque você tá jogando como alguém de Power Fantasy. E você sente do Power Fantasy. Só que o problema, muitas vezes, é quando é só isso e é sem graça. Mas a definição de Power Fantasy pode variar de pessoa pra pessoa e de mídia pra mídia. A vez que esse vídeo tem spoiler de Fullmetal Alchemist Brotherhood, eu já vi, eu acho que todo mundo do universo já viu também, tá tudo bem. Eu vou me referir a ela aqui no sentido mais comum que a gente vê sendo falado em animes, que são aquelas histórias onde você tem um protagonista absurdamente apelão, que consegue dominar todos os desafios da história com extrema facilidade. Tudo que o leitor espera em termos de sucesso acontece com esse sujeito. Muitas vezes ele vai começar como um cara super fraco e um perdedor, se tornando alguém extremamente forte. Mas o Dante é um boy failure muito poderoso, é isso que é legal nele. É, sim. Só que o gameplay é Power Fantasy, tá ligado? Você joga e você se sente foda, se você for bom no jogo. E bem sucedido em tempo recorde. A diferença é que ninguém quer dar pro Dante, pelo menos eu acho. Fale por você só, se for o caso. A maioria das mulheres da obra, que normalmente vão ter a personalidade de uma caixa de papelão, vão se interessar por ele. Inclusive, eu acho que a live agora tá mais estável. Podem dar pause play ou dar F5 se quiserem. Todos os personagens acham ele legal e quem não acha, normalmente vai ser um babaca. Tudo isso para que você, telespectador, possa não somente se identificar, mas se projetar no personagem e assim viver uma fantasia de ser alguém bem sucedido. Pense naquela cena. E é por isso também que muitas vezes esses personagens são meio que, tipo, solitários, meio loner, meio na deles, meio sigma pilado, based. Não precisa de ninguém, mas as pessoas ainda amam ele. Porque muitas vezes esses animes estão apelando pra adolescentes que têm essa visão da vida de meio solitário, meio na dele, caladão durante a sala de aula, fica na dele. Mas seria muito legal se ele fosse literalmente isso, só que todo mundo amasse ele fosse muito foda e conseguisse meter a porrada em todo mundo que ele quisesse. Cenas cômicas onde um personagem se imagina sendo badass, tendo a vida perfeita e sendo melhor que todo mundo. Um Power Fantasy é basicamente isso daí, mas levado a sério. Esse elemento de realização de desejos não é exclusivo de Power Fantasy. Ele está presente em quase toda a obra de ficção. E isso não é... Ainda sinto que sendo pai disso, sendo uma das primeiras vezes que eu vi um ator se masturbar na minha frente. Aquela cena do Kirito parado, levando o ataque de todo mundo, mas ele recupera a vida mais rápido que a galera consegue tirar a vida dele, ela é maluquice. Ela é maluquice! É algo ruim por si só. Se a vida real fosse suficiente para satisfazer ali todos os nossos anseios, muito provavelmente a gente nem se interessaria por ficção. Então boas histórias normalmente exploram desejos humanos, seja de conseguir se superar, de encontrar o amor, de despertar um senso de aventura ou até mesmo o desejo por redenção. Porém, quando uma história exagera muito... Eu adoro essa imagem. Desejo por redenção. Porém... Silêncio, leitor de quadrinhos. Um não leitor de quadrinhos quer falar agora. Bem, quando uma história exagera muito na realização de desejos, ela corre o risco de se tornar um Power Fantasy. Não basta você sair de alguém fraco e se tornar forte. Você tem que se tornar um deus absoluto que humilha todos os adversários. Pergunta, isso... Manhwa segue muito essa vibe, né? A maioria dos manhwa que eu vejo ficando populares são um Power Fantasyzão da vida. Não basta você ser alguém desajeitado que acaba encontrando... A live da Nala tá igual deve ser no meu notebook. Eu acho que você tem que trocar seu notebook, então. Mentira, mas... Ah, ela tá caindo de novo.
amor na pessoa mais improvável. Nada disso. Todas as fêmeas do planeta Terra têm que sentir atração por esse cara. Na minha opinião pessoal, isso é quase uma corrupção da realização de desejos de uma narrativa normal. ReZero é uma obra que ensina Silêncio. O cara do Power Scaler tá falando. bem como você não cair nessa armadilha. Como quase toda a ficção, ela trabalha com elementos de realização de desejos. Um cara comum que recebe um poder especial e vai para um mundo O famoso cultivo, verdade, cultivo, esse é o nome do gênero, pode crer. fantástico, além de que interage com várias garotas bonitas. Qualquer um gostaria de ter isso, né? Mas ReZero não cai na arapuca do Power Fantasy. Pra começar, que o Subaru não é o personagem mais forte da obra. Não. Na verdade, ele é mais fraco e burro do que quase todo mundo que ele interage. ReZero, entretanto, sofre de uma coisa que eu vou apelidar de plot poison, que é o contrário de plot armor. Se alguma coisa horrível for acontecer com o personagem, ela vai acontecer. Se pode alguma coisa péssima acontecer, ela vai acontecer, porque o personagem tem alguma maneira de lidar com essas situações horríveis acontecendo uma atrás da outra. Eu não falei disso quando eu tava falando de Last of Us 1 agora, mas é uma coisa que eu notei no jogo. Em momentos aleatórios, você sente, vai dar alguma coisa errada. Ih, deu alguma coisa errada. Que surpresa. É óbvio que ia dar uma coisa errada aqui, porque tem que dar uma coisa errada. O 2 é muito mais engraçado nisso que eu me lembro. Mas ReZero é muito engraçado. O Subaru morre de formas aleatórias todas as vezes. Todas as vezes que ele morre é muito engraçado. Eu acho engraçado porque qualquer coisinha que não iria matar outros personagens, mata ele. E é cômico. Eu acho cômico, desculpa. Mas é isso. Precisando sempre da ajuda de outras pessoas para conseguir vencer os inimigos. Ele recebe sim um poder apelão, mas essa habilidade dele tá mais para uma maldição do que uma bênção. Ele pode voltar no tempo e assim corrigir os seus erros do passado e salvar pessoas. Porém, ele tem que morrer de maneiras extremamente dolorosas e desagradáveis, E essas maneiras dolorosas e agradáveis acontecem porque sim, não é nenhuma morte normal, ele nunca tem uma morte normal. pegar vários traumas e não pode contar pra Subaru é a teoria de Murphy que anda, é muito ridículo. Sim, é muito engraçado. Parece que o autor tá, tipo, em todo momento, eu vou matar ele de uma forma mais criativa que eu matei da última vez. Não importa se seja muito aleatório a forma que ele vai morrer aqui, ele vai morrer de uma forma muito louca. ninguém sobre isso. Além disso, ele não é um mero avatar pro público se projetar. Ele é mais um protagonista pra você se identificar do Furry. Plot Poison é um ótimo nome? Obrigado. que um mero avatar em si, já que ele tem uma personalidade extremamente bem definida e humana. E além disso, o Subaru não Os coelhos, a cena dos coelhos eu cheguei a ler, tipo, como é que ela funcionava nas novels. Ela é bem mais fodida, por mais que a atuação do dublador em japonês na cena dos coelhos é muito boa, mas ainda assim, aquela cena ela é esquisita, ela tá lá pra ser gore. tem um elemento essencial de um protagonista de Power Fantasy, que é a ideia de que o público-alvo gostaria de ser ele. Literalmente eu. Em um Power Fantasy clássico, a gente quer estar no lugar do protagonista porque a vida dele é melhor que a nossa, né? Mas se você assistiu ReZero com os olhos abertos, você não quer estar na pele do Subaru nem a pau. Rapaz, Se o autor tivesse Death Note e não teria sido pego, ele mataria todo mundo da forma mais criativa e aleatória possível, sim. que esse maluco sofre não tá escrito, parça. O mundo não é o parque de diversões dele, é um lugar que ativamente tenta destruí-lo. O autor disse que a chance do Subaru não morrer num arco é 0%. Óbvio! Óbvio que ele disse isso! Está claro na história! Tá travando? Eu sei, quer que eu faça o quê? Claro, com o tempo o Subaru vai melhorando de vida. É a vida, gente. As minhas lives agora estão caindo muito forte, estão dando esses problemas direto. Eu vou tentar falar com a Claro hoje. Ele começa a ser mais reconhecido, respeitado pelas pessoas e até mesmo consegue o amor da Emilia e da Ren, né? Mas ele só consegue isso depois de comer o pão que o diabo amassou. Nesse sentido, é uma história clássica de alguém que se esforça muito e é recompensado no final. Agora, Power Fantasy no geral costuma ser só uma encheção de ego do personagem principal e por procuração do público, frequentemente usando umas abordagens de escrita que eu considero profundamente desagradáveis. Então vamos ver por onde eu começo. Bicho, tornar os personagens secundários em um bando de inúteis só pra fazer o protagonista parecer mais fodão, É uma coisa muito normal nesse tipo de história que eu lembro. que Ninguém faz nada em Sword Art Online menos o Kirito, né? mais me irrita nesse tipo de obra. Se eu perguntar pra você qual é o seu personagem favorito de alguma obra, nem sempre esse personagem vai ser o protagonista. Em Fullmetal Alchemist nós temos personagens secundários incríveis como o Wormstang, Brabo. a Risa, Bem braba. a Izumi Amo. e até o Scar. Muito foda. Já em Hunter x Hunter, no arco das Formigas Quimeras, você teve personagens secundários. Eu acho que Hunter x Hunter é um ótimo exemplo de não ser uma Power Fantasy em geral,
porque não só o Gon e o Killua são, tipo, fracos comparados com o resto do mundo inteiro, no arco atual, não só eles não estão, como o protagonista do arco, que é o Kurapika, mal aparece. É uma história sobre o mundo e sobre todo mundo que habita lá, não é sobre ninguém específico. Brilhando como o Morel, o Kaito, a Palme e até esse maluco aí que eu não sei falar o nome. Não é Knuckle? Não, Knuckle... O que é Knuckle? Além do personagem de Sonic. Não lembro. E se eu pegar Bleach, então é sacanagem, né? Kyoraku, Yoruichi, Urahara, Hulk, Arei. Ao mesmo tempo, o Bleach é um pouquinho Power Fantasy, né? Mas é um Power Fantasy que faz sentido dentro dos temas e da ideia da obra. Só que o Ichigo quase sempre é mais forte que todo mundo que vai aparecendo na história. É engraçado. Tipo, em cada momento que ele aparece e ele vai lidar com a situação, ele é o alfa, sigma pilado da situação ali. Tem tanto personagem interessante ali que é até difícil você decidir qual que é o seu favorito. Normalmente, curiosamente, é o Ichigo pra mim, de qualquer forma. Tudo bem. boas histórias não fazem o mundo girar em torno de um único personagem. Boas histórias têm um mundo vivo com vários personagens interessantes, carismáticos e que têm a sua oportunidade de brilhar. A maioria dos Power Fantasies não tem isso, pois todo Knuckle mesmo? Ok, acertei. o mundo gira em torno de um único personagem, o protagonista. É por isso que eu não consigo gostar de obras como Solo Leveling, por exemplo. Em vários animes você tem aquele grupo de personagens que é tipo a elite do bagulho, tá ligado? Os Cavaleiros de Ouro, os 13 Capitães, os Hashiras, aqueles personagens que quando chega você sabe que vai roubar a cena. Eu, na minha ingenuidade, achei que os Caçador Rank S do Solo Leveling deveria ser tipo isso daí, tá ligado? Eu não, deixando claro aqui, não vi nada de Solo Leveling, não me interessa. Não é pra mim, não é interessante at all pra mim. Mas eu ouvi gente reclamando disso, que os caçadores Rank S só não tem essa vibe deles serem tão fodas assim comparado com o protagonista que é o brabo. Bicho, que decepção, mano. A fórmula desse manhwa é a seguinte: você tem um elenco extenso de personagens hypados, com design super bacana, interações legais, mas que no final das contas não passa de figurante de luxo, só serve pra apanhar. Eles estão sempre ali enfrentando grandes dificuldades contra os inimigos, e quando tudo parece perdido, o protagonista sai das sombras pra obliterar o inimigo sem esforço nenhum, como se estivesse limpando o chão. A obra no início até tinha a decência. Tem alguma história que o mundo todo roda em torno do protagonista aqui bom? Você pode dizer Bleach se quiser, mas ainda assim tá meio errado. Mas deve ter algumas, com certeza tem algumas. De fazer o protagonista realmente se esforçar. Jogo de luta pode ser considerado Power Fantasy porque você sabe jogar, você se sente muito foda? Não sei se entra nisso não. Não acho que entra nisso não. Pra ganhar as batalhas, mas isso daí durou muito pouco. Chega em um ponto que não há mais desafio a ser superado ou tensão na história. Apenas um espetáculo que serve ali pra demonstrar a superioridade física, moral e intelectual do protagonista à custa de todos os outros. O pior é que os secundários mal contribuem com as lutas decisivas. Eles só servem pra se colocar em perigo para que depois possam ser salvos pelo protagonista. E depois eles ficam lá no modo espectador, babando o ovo dele como se ele fosse um semideus descido dos céus. Caramba, ele é muito foda, muito incrível. Uau, ele é incrível, 10 de 10, perfeito. Nossa, ele é tão maneiro e foda, carambola. O público-alvo adora esse tipo O design dele é maneiro mesmo. Eu olharia pra esse homem e falaria, nossa, cara, maneiro. de abordagem, mas eu não consigo. Não por ele ser forte, mas eu odeio que todo mundo ao redor dele precisa ser diminuído para que ele pareça especial. Há duas razões principais para essa abordagem não funcionar. Primeiro, porque ela tende a criar a personagem Mary Sue, que se... Pro MCU eu concordo, sim. Pro MCU a Carol é bem Mary Suezinha mesmo. simplesmente recebe tudo e é perfeitinho demais. E segundo, porque faz os fãs dos outros personagens se... Se até gente tipo o Daigo e o Justin Wong sabe que eles podem perder e tem que melhorar, não dá pra dizer que o jogo de luta é Power Fantasy. Exato. ressentirem do protagonista. Persona 4 é Power Fantasy é muito Chad. Não acho que é Power Fantasy, não. Tipo, você vai melhorando conforme o jogo vai avançando e blá blá. Gente, Power Fantasy não é o personagem ficar forte eventualmente e tal. É mais a ideia de você se projetar nele porque ele só é muito foda e perfeito e incrível. Nunca vai acontecer nada de errado com ele porque ele é muito maravilhoso, perfeito e foda. E ele é tão foda e perfeito e foda que não precisa de mais ninguém porque ele é o perfeito, foda e perfeito. O Yu, por exemplo, precisa do resto da galera, tá ligado?
que tá levando todos os louros da obra embora. Bicho, ninguém gosta de pessoas que simplesmente recebem tudo, mesmo se for pessoa fictícia. A não ser que você se fantasie como o personagem que tá fazendo isso, né? Que normalmente é o objetivo dessa abordagem porca. Um bom personagem não precisa... Eu acho que eu nunca vi o Eric Arthur, então... tiltado com alguma coisa, na verdade. Curioso. Precisa usar os outros de escada para ser exaltado, muito pelo contrário. Personagens bem construídos enriquecem aqueles ao seu redor, ao invés de diminuir eles. Tipo, o Luffy, por exemplo, ganha quase toda a luta dele. E ele é muito mais forte que o resto da tripulação dele. Ele não é Power Fantasy, por assim dizer. É só legal de ver mesmo ele metendo porrada em todo mundo. É isso que histórias como Fullmetal Alchemist fazem, por exemplo. A luta final contra o vilão em Fullmetal foi o momento de fazer a maioria dos personagens da obra brilharem. Todos eles se juntaram para conseguir derrotar a ameaça final. Sasuke nisso clássico, mas acho que funciona na questão do Sasuke, porque a ideia é quebrar isso um pouquinho. O Lee dá um pau nele, é justamente pra você quebrar essa coisa. Haku também dá um pauzinho nele. É pra você quebrar esse conceito de tipo, ele é tão foda e perfeito e caralho, ele não é. E aí ele entender a mediocridade dele quando ele vê o Naruto lutando contra o Gaara, ajuda no arco dele. Então, Até mesmo figurantes sem nome. Você tinha ali personagens que eram mais fortes que outros, porém todo mundo teve a sua contribuição para aquele confronto. O Roy Mustang, por exemplo, estava cego, então ele contava com a ajuda da Risa para dizer em qual direção ele precisava lançar chamas. O Zika do pai do Edward tancava a maioria dos ataques que podia matar todo mundo de uma vez só. Todos os combatentes físicos se juntavam para meter porrada no vilão e assim desgastar a pedra filosofal dele. E o rabo do protagonista é salvo por um monte de figurante que nem nome tem. E no final das contas, um dos personagens que mais contribuiu com a luta não foi nem o protagonista, foi o Ganância, um personagem secundário que transforma o corpo do cara em carvão e o Edward só precisa dar o golpe de misericórdia. Mas eu acho que comparar com Fullmetal é um pouquinho cheap. Tipo, não acho que é a história certa pra você comparar, porque eu já falei algumas vezes, Fullmetal Alchemist Brotherhood tem uma vibe muito diferente de animes em geral. É uma história muito mais ocidental, entre aspas, em muitos aspectos. Então, inclusive, essa questão inteira de como lidar com o vilão final. Muitas vezes, em histórias ocidentais, quem lida com o vilão final é todo mundo junto, vamos juntar nele. Então, apesar do Edward ser o protagonista, foi justamente com a união de todos os laços que ele fez. O próprio, tipo, MCU, a luta final contra o Thanos e o exército do Thanos, é tipo, todo mundo junto para ir contra o Thanos. No fim das contas, você consegue derrotar o Thanos apenas através de uma trapaça, entre aspas, que foi usar as joias. Não foi, ele é tão foda que destrói o Thanos na porrada! Tipo, não, tá ligado? Fiz na história que o grande mal foi vencido no final, o que está totalmente correlacionado. A ficha do Sasuke cai mesmo quando ele vê que o Rasengan do Naruto é mais ativo que forte que o Chidori? Não, cai um pouquinho antes. Quando o Naruto invoca a porra do sapo gigante, ele já tá tipo, caralho. Relacionado com os temas e mensagens da obra. A maioria dos protagonistas de Power Fantasy teria fracassado no teste dos sinos do Kakashi. Nem mesmo o Sword Art Online, que popularizou essa parada de Power Fantasy, é tão escroto quanto essas obras mais modernas. Não tem algum anime que o cara, tipo, o protagonista é literalmente Deus? Tipo, dentro da ideia de Power que ele é um dos personagens mais fortes da ficção, ponto. Pensar que o Kirito só humilha a personagem bucha. Quando é algum antagonista realmente forte, ele tem que suar bastante pra vencer. Ganha sempre quase por um tris. Não dá, chat, vamos ter que citar já Jujutsu Kaisen. Jujutsu é bem feito nisso. O Itadori só se fode o anime inteiro. E o Gojo é construído ele sempre como super fodão. Mas você sabe que por ele não ser o protagonista, ele tem que ser fodão até certo ponto. Vai acontecer alguma coisa com ele. É isso que você sente o anime inteiro. Então achei bem feito. E se machuca no processo. Sem falar... Eu acho que um Power Fantasy funciona melhor quando o personagem de Power Fantasy é o protagonista mesmo. Quando é o personagem secundário, como é o caso do Gojo, aí tudo bem. Que muitas vezes ele não derrota os grandes vilões completamente sozinho. Sempre tem alguém ali pra prestar um suporte pra ele direta ou indiretamente. Além de que muitas vezes ele é salvo por outras pessoas. Então, ao menos desse pecado aí, meu amigo, eu não acuso o Kirito não. E pra você ver, né, cara, o nível da coisa caiu tanto que eu estou tendo aqui que elogiar Sword Art Online. Cringe nada based. Agora, outra coisa que torna um Power Fantasy tão chato quanto assistir uma banana murchar é a falta de tensão e conflito nessas histórias. Histórias boas vivem de conflito e da tensão envolvida neles. Isso nos deixa na ponta da cadeira, roendo os dedos, extremamente envolvidos emocionalmente pelo que os personagens estão lutando.
Coitado, ele sofre de poison. Ah, plot poison, mas eu acho que não sofre tanto assim não, na verdade. Ele se pode muito, mas eu não acho que entra na ideia de um plot poison. Mas protagonista de Power Fantasy costuma ser tão quebrado e de um jeito tão desinteressante que eles mal Mas Sukuna tem power, tem power armor, tem plot armor, com toda certeza. Pela quantidade de coisa que vai acontecer naquela batalha, tudo bem. enfrentam dificuldades. Isso foi o que me fez dropar o anime do Slime, por exemplo. Admito que nos primeiros episódios até que tava legalzinho ver o Rimuru Todo mundo fala que o Rimuru é, tipo, estuplamente forte também, né? pouco a pouco e construindo seu império, né? Mas foi passando ali os episódios e eu comecei a pensar, as coisas não estão muito fácil pra esse mano aí não? O anime não tinha conflitos ou desafios à altura dos poderes roubados que a obra deu pro protagonista e ele superava tudo muito facilmente. Era como ver alguém jogar Civilization no modo extra fácil, o que acabou ficando bem chato, então eu dropei. Porém, no final do dia, o que realmente importa é a execução. Log Horizon faz isso bem, Log Horizon é maneiro. Você vê a galera fazendo uma sociedade dentro do jogo e não é o Shiro não é, tipo, ele resolve todos os problemas, foda-se. Não, é mais complexozinho. A ideia, se bem implementada, pode ficar muito boa e um personagem overpower não é exceção. Se não fosse possível, o Alucard não seria um dos protagonistas mais roubados e ao mesmo tempo icônicos do mundo dos animes. É porque não só Hellsing faz isso bem, e o Alucard é brabo, como a construção inteira de Hellsing ainda faz com que... Como é que eu digo isso de uma forma que faz sentido? Você quer ver o Alucard matando nazista, primeiro ponto. Segundo ponto, você vê que tá tudo indo pro caralho e você sabe que o Alucard não é 100% bonzinho. Então ele não tá ligando tanto assim pras coisas irem pro caralho. E ele também precisa de ordens pra poder usar o poder máximo. Mas eu admito que no início é meio chato quando aparece, tipo, iníciozinho de Hellsing. Aparece um antagonista muito foda, muito maneiro. Caraca, que legal. E o Alucard, nossa, você realmente é muito foda. Infelizmente sou melhor que você. E ele morre rápido. Isso é meio blé. Se o ponto da história é que o personagem é invencível, então a tensão não pode vir das batalhas ou da força do personagem em si, mas de algo ao redor disso. Um exemplo disso pode ser visto em um anime chamado Trigun, a versão antiga no caso. O protagonista dessa obra, o Vash, é um típico personagem apelão. Ele pode vencer a maioria das lutas sem grandes dificuldades. Para contornar isso, o problema que a história impõe é que ele é um pacifista absoluto. Ele deseja proteger a vida humana, mas está preso em uma realidade que... Até eu terminei Hellsing, é divertido, é maneiro. Para você fazer isso, você precisa tirar a vida de pessoas que, como o Android 16 disse, não podem ser convencidas por palavras. O Vash é tão forte que normalmente ele consegue vencer as situações de uma forma não letal, apenas brincando com os inimigos. É muito divertido ver como ele domina todo mundo, que é parte da graça de ter um personagem apelão desse tipo. Mas isso também tem consequências. Por ele não usar toda a sua força, ele sempre está em desvantagem, então ele se machuca. O corpo dele é todo repleto de cicatrizes, justamente por ele O Vash é muito Shed, né? Eu gosto muito dele. não lutar com tudo que tem. E conforme os Traga é maravilhoso, sim. Eu acho que essa ideia inteira do Vash dá muito mais personalidade pra ele e faz com que ele seja um personagem tão mais gostável do que a maioria desses Power Fantasy são. conflitos na história vão escalando, as coisas vão ficando mais difíceis. O idealismo do Vash começa a pôr em risco as pessoas que não são tão fortes quanto ele. Nem todos podem se dar ao luxo de ter o mesmo estilo de vida que o dele. E em determinado momento, a obra impõe que ele faça uma escolha. Ou ele mata um dos vilões para salvar a vida das pessoas que são importantes para ele, ou ele não faz nada e deixa essas pessoas morrerem. Por mais óbvia que a escolha seja, isso é um conflito cabuloso pro Vash. O psicológico dele literalmente quebra por ele ter que fazer uma escolha dessas, e esses são desafios que você não pode superar simplesmente sendo poderoso, pois Vash estampado, sim. são conflitos internos. Outra obra que consegue usar bem o conceito de um protagonista invencível é One Punch Man, mas isso aqui é usado como sátira. A ideia da história é que assim que o Saitama entra em batalha, a luta acabou. Mas a obra não vai criar conflito nessa área onde o Saitama já é bom. Os seus conflitos são mais internos, sobre como ele nunca consegue encontrar um oponente digno, sobre como ele se sente entediado e deprimido por conta do quão forte ele se tornou, além de que comicamente ele nunca é reconhecido pelos seus feitos. Esses são problemas que ele não pode resolver simplesmente dando um soco. As lutas épicas são deixadas para o vasto e carismático elenco de personagens secundários que a obra tem. Essas são as lutas que a gente realmente vibra pela tensão que elas provocam, pois a gente não sabe se o personagem vai vencer ou não. Então elas são cheias de ciclo de tentativa e falha, o que deixa Caralho,
Eu não leio o mangá de One Punch Man. Que porra é essa? Tá bom. Elas ainda mais emocionantes. E o mais importante é que os secundários não são uma escada pra engrandecer o protagonista. Não são, mas a gente sabe que todo mundo é muito inferior a ele, então... Mas eles ainda assim têm lutas boas, né? Pelo que eu entendi. Eu não vi tanto de One Punch Man. Eu vi a primeira temporada, achei muito bravo, mas não continuei. O Saitama até pode aparecer pra salvar eles, mas normalmente ele vai vencer o vilão da forma mais cômica e anticlimática possível. Não é uma entrada dramática cheia de aura pra mostrar o quanto ele é fodão. É quase sempre uma piada pra mostrar o quão chato e ridículo seria um personagem ser tão poderoso. Agora, apesar de eu ter demonstrado o meu desprezo por Power Fantasy em animes, tem um lugar que eu acho que ele funciona Videogames, eu imaginava. muito bem, videogame. Eu acredito que É porque entrega pra você a habilidade de ser tão foda quanto o personagem é. Então, e alguma coisa como o Devil May Cry, que eu tinha falado mais cedo que o Dante é muito Power Fantasy, ele é tão Power Fantasy quanto você consegue fazer ele ser Power Fantasy. Na ideia de o quão fodão você consegue fazer o Dante ser. O Dante é brabo, ele é muito brabo. Você é tão brabo quanto o Dante pra jogar o jogo da maneira que o Dante faria essas coisas aí? Se sim, parabéns, você é brabo. Essa é a ideia inteira de Devil May Cry, por isso dá tão certo. as fantasias de poder funcionam melhor em jogos, pois você não está vendo um personagem super chato e desinteressante. É até uma boa... É um incentivo pra você melhorar no jogo em si. O incentivo não é só, eu quero jogar melhor. O incentivo é, o Dante, de verdade, lidaria com essa situação que eu estou agora de uma maneira muito mais braba do que eu estou lidando. Eu quero fazer jus ao Dante. E você melhora o seu gameplay. Fazendo coisas legais. Você, o jogador, é quem tá fazendo isso. Você consegue realizar grandes feitos através da jogabilidade. Brasil Caminhoneiro, obrigado pelo gift. KR Ryuki, muitíssimo... Seria muito bem-vindo... Seria bem-vindo a Maurício. Seria muito bem-vindo a Maurício, esse é o que eu quis dizer. Isso cumpre o propósito de um Power Fantasy de anime em um nível que ele jamais conseguiria, que é viver uma fantasia escapista em um outro mundo. Seja em um jogo voltado para ação, onde você praticamente domina as mecânicas até se tornar um verdadeiro deus, um jogo Você é o Power Fantasy. Essa é a graça. de aventura com um vasto mundo aberto, onde você pode explorar os vários mistérios Brasil Caminhoneiro, seja bem-vindo a Maurício também. Muitíssimo obrigado, querido. que tem nele, ou até mesmo jogos meio duvidosos com mecânicas de afeto, onde você Cota para jogadores colocando 367 extinções no gameplay para se divertir. Sim, é porque, tipo, a galera gosta de dificuldade. O Palmeiras gosta de dificuldade, então é normal fazer isso. Justíssimo. pode interagir ali com a sua waifu em um momento mais íntimo. Tudo é muito mais divertido porque é você mesmo que tá fazendo essas coisas. Claro, nem sempre o jogador vai ser o personagem em si. Em alguns jogos o personagem tem a sua própria personalidade, história e motivações, mas ainda assim é satisfatório jogar com ele, pois o game permite que você experimente o Caralho? Isso é o Final Fantasy VII Remake ou é só alguma coisa que eu preciso jogar agora? poder daquele personagem através da gameplay. E o melhor de tudo é que muitos jogos conseguem Isso é um remake. Nossa senhora, que brabo! entregar a fantasia de poder pro Eu dei um subgift sem querer, mas aí estamos juntos. Tamo junto, valeu, querido. jogador sem cagar o enredo, pois a gameplay costuma estar ligeiramente afastada da história principal. Nos jogos de Dragon Ball você pode dar uma surra absurda ali no Raditz durante a gameplay, mas no final tu ainda vai perder porque é assim que a história deve acontecer. Então os jogos conseguem fazer Mas isso aí cria uma dissonância narrativa. O que eu não sou muito fã, mas eu entendo, por exemplo, em jogos de Dragon Ball isso acontece. Tá tudo bem, não tem problema não. Mas ainda assim não tem problema dar uma afastada, tipo, não dar uma afastada. Eu tô jogando Dragon Ball, eu quero me sentir foda. Dragon Ball é minha Power Fantasy. Não tem problema ter um Power Fantasy. Dragon Ball é meu Power Fantasy. Tá ligado? Eu lembro que eu critiquei. Não critiquei. Eu joguei RPG de. Quando eu joguei RPG de Dragon Ball a primeira vez 2 anos atrás, o Pedro que tava mestrando fez com que fosse realmente uma vibe um pouquinho de Dragon Ball no início, onde a gente tá lidando contra gente muito mais forte que a gente. E eu falei, mas Dragon Ball é minha Power Fantasy, eu queria poder fazer coisa mais foda. E aí na sessão seguinte, a gente fez coisa muito mais foda e foi divertido, porque é assim que eu quero. Eu gosto da sensação de que eu posso dar um soco no chão e a terra explode, tá? Essa é minha Power Fantasy.
fazer o jogador se sentir poderoso, mas sem comprometer tanto assim o enredo. Resumindo a ópera, obras com elementos de Power Fantasy fazem sucesso por conta da sua natureza escapista. Honestamente, eu não sou contra escapismo. Quando a nossa vida mundana não consegue oferecer todos aqueles estímulos que a gente precisa para ter uma vida plena, é completamente natural buscar isso em alguma forma de ficção para ter uma espécie de catarse e assim suprir essa necessidade. Todo mundo faz isso em algum momento, mas honestamente eu prefiro fazer isso com videogame mesmo. Quando eu tô assistindo anime ou lendo mangá, eu prefiro consumir uma história Bayonetta Power Fantasy pra gay, sim. mais real. Eu quero me identificar com os personagens por conta dos Você tem o Power Fantasy estar servindo Kant o jogo inteiro. seus dramas, por conta de quem eles são. Não usar eles como um avatar pra viver uma fantasia. Eu sempre achei isso bem cringe, pra ser honesto. E na maioria das vezes vem às custas da escrita da história. Mas isso daí sou só eu. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham sobre isso daí? Eu vou procurar. Pode ser divertido ver um personagem me porrada em todo mundo, porque é divertido, mas eu prefiro que seja uma história boa. Para ler a maioria dos comentários, pois é um assunto bem polêmico e eu acredito que as opiniões vão ser as mais variadas possíveis. Então pode soltar o verbo aí, fechou? E basicamente era isso que eu queria falar hoje, meus bruxos. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui. Obrigado aos membros do canal por apoiarem esse conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Power! Bom vídeo, curti. Maurício tá tipo 40 minutos atrasado, mas eu curti. É isso, Power Fantasy é um gênero que vai estar aqui e vai continuar existindo aqui. E não tem muito o que fazer. Ele vai continuar existindo aqui. Mas pode ser bom, especialmente em jogos. Em jogos é bom.